Uma boa tarde a todos. Estamos aqui hoje, então, na FETranslog, agradecer essa organização, parabenizá-los principalmente por esse evento bonito, grande, muito bem organizado. E é uma honra poder participar e estar aqui fazendo esse momento de troca aqui com os colegas. Cumprimentar também o público aí do Instagram e quem quiser participar, pode mandar perguntas aqui, que vai ser uma conversa legal entre o público. Bem, o nosso tema de hoje é da crise à recuperação. Nós vamos abordar um pouco, agora para iniciar, sobre o ciclo da vida empresarial. Então, é muito comum entendermos que as empresas, elas possuem um crescimento. É muito natural, é muito semelhante. Então, temos o período de maturação. A empresa cresce, ela se desenvolve e, nesse período de desenvolvimento, ela enfrenta certas adversidades, até que ela apresenta um período de maturação. Nesse período de maturação, vamos ter alguns desafios, enfrentar desafios. Esse momento podem surgir adversidades. Aí vamos dizer, como podemos evidenciar a crise? A crise, quando nós estamos com necessidade de capital de terceiro, não. É importante nós entendermos que você utilizar o capital de terceiro não significa necessariamente que você tenha um cenário de endividamento. Como entender qual é o momento de tomarmos atitudes de reestruturação? Quando visualizarmos que você já não consegue cumprir suas obrigações mensais, liga-se a luz vermelha, ou seja, é importante verificarmos quais as medidas de reestruturação que são mais coerentes com o teu momento. Então, nós verificamos um período de default, ou seja, quando você está tendo um decréscimo, ou seja, você está evidenciando problemas de impontualidade, problemas de um cenário realmente de insolvência. Outra situação que é muito comum perguntarem-nos, ou seja, o faturamento está caindo. A oscilação do faturamento ela é muito frequente nas empresas. Tem empresas que possuem um faturamento cíclico, né? Então, isso a gente não poderia abordar como necessariamente o único, ou seja, um cenário de endividamento. Então, agora, o que é mais importante é o momento em que a gente tenha esse período que você está percebendo que você está tendo uma queda, que você está descendo esse gráfico, é que a medida de reestruturação ela tem que ser tomada da forma mais rápida possível. Quando a gente percebe o avanço da perda de liquidez. Então, quando a empresa ela progride o declínio, ou seja, nós estamos aqui numa insolvência, a rentabilidade não consegue cobrir os custos. Ela permanece. Daí nós vamos o quê? Vamos recorrer a empréstimos e investimentos em atraso. E aí, logo após, nós temos a insolvência, a incapacidade de pagamentos das obrigações. Quais são as medidas? Ou seja, essas pressões internas e externas que nós poderíamos verificar que são motivos desencadeadores da crise. Então, aqui, nós arrolamos algumas medidas que é importante nós tomarmos quando a gente presencia essas questões na empresa. Então, nós temos aqui, eu separei entre internas e externas. Então, é muito comum nós verificarmos momentos em que aquela luzinha vermelha acende na etapa sucessória, ou seja, a transição geracional, quando estamos sucedendo dentro da família. É muito comum, de primeira, segunda geração, estarmos passando de uma geração para outra,
todas as diferenças comportamentais, isso ocorre, sim, alguns momentos que precisa observar. Conflitos de sócios, então, nós chamamos isso de gap sucessório. Outras questões importantes, a evidência que são mais de caráter econômico-financeiro, é a diminuição do volume de negócios, a falta de caixa. Então, a falta de caixa que a gente fala sobre a liquidez. Retorno do investimento defasado, faturamento baixo e financiamentos acima do limite. Esses são gaps internos que eles são identificáveis. Quando você visualiza que você está dentro desses gaps, é um momento bem oportuno para você pensar em medidas de reestruturação. Operacional. Interrupção existem também, além das medidas econômico-financeiras, as medidas operacionais, ou seja, a interrupção da cadeia de suprimentos, ela também pode te causar um prejuízo econômico. A falha estrutural, perda de qualidade, então, tudo isso aqui é a respeito da operação da empresa. E também o capital humano, ou seja, a alta rotatividade, greves, conflitos internos, ela também pode ser um gap de medidas de reestruturação. Quando nós passamos para as questões externas, então, são questões que transcendem necessariamente o gerenciamento da empresa, mas que eles também influenciam em questões que podem te levar a desencadear uma crise econômica. Questões humanitárias, então, temos muitas... Claro, o nosso país... ainda não temos tão evidente, mas outros países têm a questão de guerra, terrorismo, pandemia que atingiu toda a população, desastres naturais. Recentemente, nós tivemos o desastre natural ocorrido no Rio Grande do Sul e estamos enfrentando toda a crise econômica até o momento, o reflexo. Questões legais, ou seja, uma mudança ou violação regulatória ou de compliance. Então, quando existe alguma alteração legal, ela também pode refletir em um cenário para desencadear uma crise dentro da sua estrutura. Reputacional, ou seja, quando você teve problemas em relação a um produto mundialmente, ele pode refletir, sim, na tua empresa. Tecnologia, um ataque cibernético, um roubo de IP, interrupções, enfim, todos esses são gaps que nós presenciamos e que, sim, eles são fatores que podem desencadear uma crise. Então, fatores de origem externa e interna. Ok, então, até agora, nós estávamos falando sobre fatores. O fato é que a realidade é que nem sempre, quando você chega para o empresário e você conversa, se ele soubesse realmente o que causou a sua crise econômica, ele teria contido, é lógico, né? Ele teria. Então, geralmente são várias situações e que ele não sabe definitivamente abordar o que mais lhe trouxe. Eles têm situações operacionais, eles têm situações econômico-financeiras, dificuldade de gestão, sucessão. Dificilmente vai ser somente um fator. Então, quando nós abordamos essa situação, nós temos o que nós temos que entender? Que a reestruturação de uma empresa, ela vai se basear em 3 pilares. Então, como que você vai abordar essa crise? Você vai dar a medida adequada ao que você viu. Geralmente, nós fizemos isso através de um diagnóstico. Então, é necessário entender que a reestruturação ela é feita por profissionais, ela é multissetorial, ou seja, vai ter vários profissionais que vão entender o teu negócio e abordar. Nós vamos ter um acompanhamento com profissionais de contabilidade, com profissionais de administração, gestão, consultoria e
advogados. Tá? Então, esses pilares da reestruturação, ele ocorre, ou seja, geralmente, como que nós vamos abordar? Nós vamos fazer o diagnóstico da empresa, entender os fatores, e, para isso, nós vamos fazer é como se fosse uma prescrição. Nós vamos prescrever medidas de reestruturação que vão ocorrer em vários cenários, ou seja, renegociação de passivos, captação de novos recursos e reorganização operacional. Então, é muito comum que, nesse ambiente da renegociação de passivos, nós encontremos o quê? Negociações individuais, negociações antecedentes, aí ele é gradativo. Então, indo para a recuperação extrajudicial ou recuperação judicial. Ou seja, conforme for o teu cenário de endividamento, é a medida aplicável, ou seja, ela é proporcional ao seu endividamento. Todos esses cenários, eles cabem dentro da reestruturação. No entanto, nem sempre você vai ter um caso de recuperação extrajudicial ou judicial. É muito comum que, quando feito o diagnóstico de empresas, a gente utilize primeiro as negociações, a individual, antecedente, como também é importante entender que esses 3 fatores eles não vão ocorrer isoladamente. Ao mesmo tempo, esses três pilares vão estar sendo desenvolvidos. Enquanto você está fazendo a negociação dos teus passivos, você está verificando verificando qual a possibilidade de nós captarmos novos recursos, abrir novas correntes de desconto de recebíveis, fomento, de repente aquele ativo que estava lá, que não te serve mais, a gente pode promover uma venda desse ativo para que entre um recurso da empresa. Às vezes, um novo sócio que vai injetar um valor interessante na sociedade, que venha com um novo gás ali, com nova forma, com novas ideias, também é importante. E a reorganização operacional, ou seja, nada vai resolver se nós vir aqui, negociar todo o teu passivo e você não alterar a tua forma de reorganização operacional. Então, veja, pessoal, o que eu quero deixar. Somente o profissional do direito, ele não tem expertise para fazer todos esses processos sozinhos. Então, por isso que, geralmente, a reestruturação ela é conduzida por uma equipe qualificada, que tem vários profissionais que vão lhe atender. Passando para a reorganização operacional, aqui é muito comum que as empresas de consultoria, as empresas de gestão, façam o quê? Uma revisão dos teus processos, uma redução de custos, uma gestão de estoque, verificar a possibilidade de um mix de produto para incremento de valores. Então, o que a gente quer esclarecer é que o trabalho de reestruturação ele não é possível de ser efetuado por somente um profissional de uma determinada área. Ele é imprescindível a participação de funcionários, de colaboradores, de empresas, colaboradores, gestão, consultoria, que tenham um conhecimento de várias áreas para que ela te suporte e dar essa possibilidade de realmente enfrentar esse cenário de adversidade. É importante entender esse cenário de insolvência, ou seja, então nós estávamos falando aqui sobre sobre medidas gradativas de conter a crise. Então, nós fizemos esse histórico, ou seja, toda essa introdução sobre como compreender a crise econômica ou esses momentos de adversidades das empresas, produtores rurais. Nós temos aqui medidas legais de enfrentamento da crise, e ela vai da mesma forma como você fazer uma reestruturação administrativa, uma reestruturação na empresa, essas medidas elas vão gradativamente ascendendo. Então, nós vamos iniciar pelas negociações individuais, ou seja, cada credor, você fazer uma negociação individual para que você consiga conter esse passivo.
Não sendo possível, não tendo êxito nessas negociações individuais, nós vamos seguir para a etapa da negociação antecedente. Aqui, nós já estamos caminhando, precisando de um amparo do Poder Judiciário. Até aqui, nós não temos nenhuma participação do Judiciário. Aqui é possível que a gente utilize alguma medida de tutela antecedente. A recuperação extrajudicial, ela é feita. Toda a negociação dela é extrajudicial, porém, após essa etapa, temos que homologar o plano no cenário judicial. Em não tendo êxito em nenhuma dessas etapas, aí sim é que a gente vai falar da recuperação judicial. E, por último, é claro, a falência. É sempre muito delicado falar sobre a falência, porque, enfim, é o que todo esse trabalho de reestruturação é para impedir a falência, mas a falência, ela não deixa de ser, ela é natural, ela é uma consequência, ou seja, ela existe para tirar do cenário a empresa que é deficitária, que ela não promove, que ela não conseguiu cumprir o soerguimento da crise. Então, a consequência natural é que ela tenha uma falência. Mas, enfim, agora abordando sobre o tema mais polêmico aqui do tema, que é a recuperação judicial. Enfim, fizemos essa introdução e abordamos um pouco sobre a questão da crise, como entender, e chegamos no nosso ponto aqui. Enfim, por que existe recuperação judicial da empresa? Nós viemos falando que existem várias medidas de reestruturação e que a gente pode evitar para que chegue nesse cenário, que a gente pode chamar lá os nossos colegas, consultorias, para fazer toda uma negociação. Tá, mas legal, mas então, se existem tantas medidas de reestruturação, por que será que existe uma lei de recuperação judicial e falência? Bom, aí, pessoal, eu vou pedir para vocês colaborarem comigo, nós vamos ter que ir lá para o conhecimento de direito. Vamos pensar o seguinte, por que nós temos que, de repente... Por que tem uma lei específica só para isso, se nós temos todo o Código Civil que te dá subsídio, te dá suporte para você lidar com os seus credores? Veja bem, vamos prosseguir aqui. Vamos pensar, não, a gente tem a recuperação judicial porque nós queremos preservar empresas. Sim, ok, preservar empresas. Nós queremos preservar os empregos, queremos preservar a empresa. Ok, mas e os credores? Será que a gente também não precisa proporcionar uma forma dos credores receber todo esse passivo? Sim. Veja bem, só que nós temos um cenário aqui bem importante a retratar. Quando nós temos lá o Código Civil, nós temos um processo de execução individual, ou seja, tá? Agora, nós vamos abordar esse tema através de exemplos. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos lá a empresa, a devedora X. Ela possui um endividamento, um passivo de R$300 mil. Ela tem o credor 1, que ela deve R$100 mil, o credor 2, que ela deve R$100 mil, o credor 3, que ela deve R$50 mil, e o credor 4, que ela deve R$50 mil. Total de R$300 mil. Vamos observar essa empresa, vamos olhar como está o cenário de ativos dela. Então, ela possui um imóvel de R$100 mil, uma máquina de R$50 mil, um estoque de 20 e um veículo de 30. Somado, R$200 mil. Aqui, nós colocamos um valor de liquidação. Veja que não é um valuation, é somente um valor de liquidação. Isso, sem contar que, se esses imóveis forem para leilão, eles, com certeza, vão ter uma diminuição de valor. O que nós presenciamos aqui? Um passivo maior que a quantidade de ativos. O que vai acontecer aqui num cenário tradicional?
A empresa, o credor, vamos entender o seguinte, vamos imaginar lá que o credor 1 é um banco, ele é extremamente ativo, e ele viu o seguinte, ele olhou para a empresa e disse assim, a empresa me deve 100 mil, tem problema, eu vou pegar o imóvel que paga a minha dívida. Ok, o credor 1 ativo, atuante, diligente, foi lá, executou, fez um processo de um processo de execução forçada, pegou o imóvel da empresa. O que ocorreu com essa empresa? Já não tem um imóvel para operar. Ela vai ter que recorrer a outro estabelecimento, pagar uma locação. Se o cenário dela já estava difícil, imagine ainda sem um imóvel. Bom, aí o credor 2, que também ele tinha ali um título de crédito no valor de 100 mil reais, ele olhou para o que restava da empresa, achou uma máquina, achou um estoque, um veículo, disse, não, é isso que sobrou, eu sou diligente, cheguei primeiro, passa aqui para mim a máquina, o que tem de estoque e o veículo que eu dou um jeito. O que aconteceu com essa empresa? Acabou, não sobrou mais nada. Não tem ativo, a gente não conseguiu girar a operação, porque nós acabamos com todos os ativos. O que ocorreu aqui, se nós tivermos as execuções individuais? Falência. Não tem mais operação, não tem mais ativo, não tem mais imóvel, acabou. Então, veja que nós temos ali os credores individualmente buscando os seus créditos. É errado? Não, cada um tem que receber, eles vão tomar as atitudes, o quanto mais diligentes eles forem, antes eles vão receber. Agora, tá, mas não existe outra forma de a gente mudar esse cenário? Sim. Agora nós vamos lembrar. O que é o processo recuperacional? O que a gente faz na recuperação judicial? A gente faz um processo de substituição. Como que nós vamos resolver esse problema, então? Se tem vários credores, todos eles vão tirar todos os ativos da empresa e não vai sobrar nada para pagar ninguém. Nós temos que fazer uma substituição, nós temos que bloquear a anterioridade da penhora para a paridade de credores. Como se faz isso? Através de uma tutela judicial. Então, na prática, pessoal, o que ocorre? A empresa nos procura, a gente evidencia um sistema, uma crise econômica instalada, e a gente verifica que ele não vai dar o giro se nós não segurarmos os credores, ou seja, não é que os credores não vão receber. Nós vamos colocar todos os credores num patamar de paridade, nós vamos requerer a tutela judicial para que essas situações, essas expropriações, o que ocorria aqui anteriormente? Ocorria expropriações. Isso se chama retirar. Retirou o imóvel, retirou a máquina. Isso sem falar, né, pessoal, no sem jude, que hoje todo mundo conhece, ou seja, não pagou, bloqueia a conta. Renajude, não pagou, bloqueia o veículo. O que a gente faz aqui? Com a tutela judicial, a gente chama de stay period. Tá? Então, é muito comum encontrarmos no processo recuperacional palavras de origem norte-americana, porque todo o direito recuperacional ele tem origem no Chapter 13, que realmente é uma legislação, a nossa legislação brasileira ela tem muita origem da legislação norte-americana. Então, esse stay period ele vai dar um respiro. O que acontece? O juiz ele vai estabelecer o seguinte, ora, daqui para frente, ninguém vai expropriar patrimônio, ninguém vai bloquear conta corrente, ninguém vai retirar imóvel, levar a leilão o imóvel, ou tudo o que for essencial à operação da empresa, ela vai estar protegida. Para quê? Para que você faça a operação girar e você tenha recursos suficientes para pagar o seu passivo com a operação. Então, aqui, a gente responde aquela pergunta inicial. O porquê que existe um processo recuperacional?
Porque se nós deixarmos, quando uma empresa possui vários credores, se nós deixarmos a critério de somente o CPC, o Código Civil, o Código de Processo Civil, estabelecer os mecanismos dos credores conseguirem receber as suas dívidas, nós vamos ter um efeito na empresa e que vai impedir o soerguimento dela. Então, toda essa crise, esse sistema de insolvência, ela estudou um mecanismo de que a gente possa conter medidas expropriatórias a fim de favorecer o soerguimento e cumprir com o propósito da empresa, que é gerar lucro, gerar emprego, a responsabilidade tributária, a responsabilidade social. Passado, então, o nosso entendimento do porquê que é necessário todo um problema, um sistema recuperacional, uma lei específica para a empresa, vamos entender um pouco, então, mais sobre como esse processo ocorre. Então, o processo recuperacional, ele é bem diferente dos demais processos jurídicos. Quando você abrir um processo de recuperação judicial, é muito interessante porque você não vai ter autor e réu, ou exequente, executado, requerente, requerido. Você tem o quê? Você tem a empresa ou o produtor rural solicitando o processamento da sua recuperação judicial. Então, ele está pedindo para o judiciário intervir para que ele tenha um ambiente protegido para fazer a sua negociação com credores. Então, o que é o processo recuperacional? Ele é um processo jurídico com uma finalidade econômica, ou seja, nós queremos reverter a situação de crise econômica financeira através do quê? De uma via negocial. Nós temos o quê? Ele é um processo pura negociação. Cada um daqueles credores vão ser feitas negociações individuais dentro do ambiente coletivo em que todos estarão sabendo o que está ocorrendo. Veja, a importância e a transparência de um processo recuperacional. Quando você ingressa com o pedido de recuperação judicial, é nomeado um administrador judicial. Importante entender que esse administrador judicial, o nome dele, administrador, ele não administra nada. Ele é um auxiliar do juízo. Esse auxiliar do juízo, ele vai dar transparência, ele vai analisar todos os números da empresa e ele vai reportar ao juízo e aos credores quais são as medidas adotadas para a empresa para reestruturar e conter esse endividamento. Então, você estar na posição de um credor de uma empresa em recuperação judicial, é lógico que não é confortável, mas ele é mais transparente de quando você é credor em uma empresa em crise econômica e que não esteja em um processo recuperacional, porque você não conhece os números dela. Aqui, uma empresa em RJ, ela precisa, todo mês existe o RMA, é o Relatório Mensal de Atividades. Lá, nós precisamos protocolar e deixar transparente para todos os credores, Ministério Público e para qualquer um que queira ter acesso aos dados da empresa. Você vai colocar quais são as medidas adotadas, como está o seu faturamento, como está o teu balanço, como você está fazendo para gerir essa empresa. Aqui, eu trouxe uma breve simulação para que a gente possa entender mais ou menos como nós vamos fazer essa divisão entre credores, para entender que cada credor vai ser classificado em sua classe competente. Então, eu fiz uma simulação aqui de uma transportadora com 2 sócios constituída há 10 anos, que possui 20 caminhões. Os 8 mais novos são alienados fiduciariamente.
um faturamento de 800 a 1 milhão e 100 por mês e um comprometimento mensal de aproximadamente 400 mil. Então, veja bem, pessoal, se nós estamos com um comprometimento mensal de 400 mil, com um faturamento de 1 milhão e 100, fica um pouco difícil de arcar com essas demandas. É necessário, sim, uma medida de reestruturação. Aqui nós fizemos uma separação de credores. Então, nós temos lá, essa empresa, ela tem classificado o Banco do Brasil, 1.240.000, Caixa Econômica, fornecedores em gerais, trabalhadores, Banco Volvo, novamente o Banco do Brasil. E aqui nós precisamos entender o cenário de garantia. É muito determinante para a RJ você entender qual é a garantia dessa operação. Então, temos lá o Banco do Brasil com um imóvel em garantia, vamos dizer que é uma garantia hipotecária. Nós temos a Caixa Econômica, que a garantia é somente do aval. Temos fornecedores, trabalhadores. Esses fornecedores, em geral, geralmente não possuem garantia, e nem os trabalhadores é o salário. O Banco Volvo, ele fez o financiamento dos caminhões, então ele tem uma alienação fiduciária. Banco do Brasil, capital de giro só no aval, e o desconto de duplicata também, uma operação sem garantia real, somente uma garantia fidejussória. Tributos federais, tributos estaduais, endividamento total de 8.277.000. A RJ, a gente faz a separação dos credores por classes. Então, o que acontece? Nós vamos olhar todos aqueles credores e trazer os que estão na classe trabalhista. O que estão aqui, pessoal, sim, são todos os trabalhadores. Por quê? Aqueles trabalhadores que têm processos de trabalhista, processos de indenizatório, verbas que não foram pagas por questão de fluxo de caixa. Aqui, todos os trabalhistas. Na classe 2, nós temos a garantia real. A garantia real são as garantias hipotecárias, tá? Geralmente imóveis, né? Classe 3 é a grande classe. Aqui nós temos os credores quirografários. Aqui não vai entrar todos os fornecedores e as instituições financeiras que não estejam abarcadas pela garantia real ou alienação fiduciária. E na classe 4, a gente faz uma subdivisão entre os credores da classe 3, os fornecedores que sejam de origem MEPP, eles vão estar lá na classe 4. Aqui, nós temos duas questões bem importantes a ser tratada, que é o cenário de tributário. Então, doutora, mas daí o tributário não entra na recuperação judicial? Não, pessoal. E, infelizmente, o tributário ele não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Por quê? Porque, a partir de 2020, nós tivemos uma grande alteração na lei e também na forma como os entes federados abordaram a situação de inadimplemento do contribuinte. Então, vocês devem ter ouvido muito falar sobre as transações com a PGFN. De 2020 para cá, veio a lei que proporcionou a transação tributária, ou seja, existe um tratamento diferenciado para as empresas em recuperação judicial para que elas possam pagar esse endividamento tributário dela, com parcelas mais estendidas, parcelas que podem chegar a 180 meses para pagamento, dependendo agora também, isso vai depender de cada portaria, mas geralmente elas passam de 120 meses, como também descontos nos juros e multas aplicáveis. Então, por conta desse envolvimento da União em proporcionar medidas para que o contribuinte possa sanar o seu passivo tributário, é que os tributos eles não se submetem aos efeitos recuperacionais. É claro, né, pessoal, um grande lobby do governo, enfim, mas o importante é que hoje
nós temos, sim, um mecanismo também para sanar esse problema. Outro fator importante é os tributos estaduais, tá? Então, existem, sim, os estados também estão com medidas favorecendo a empresa RJ a também fazer o adimplemento de suas obrigações, com parcelamentos mais estendidos e também possibilidades de dedução de juros e multas. Como também existem vários municípios que já reportaram, já criaram leis específicas para conter isso. Então, infelizmente, não temos o passivo tributário, mas temos uma forma de sanar. Aqui nós temos o grande desafio da recuperação judicial, que é os créditos, são os créditos extraconcursais. Então, créditos com alienação fiduciária, eles não se submetem aos efeitos da RJ. Aí sim, desespero, né? Tá, mas doutora, mas aí eu tenho meus caminhões tudo com alienação fiduciária, eu tenho o meu imóvel com alienação fiduciária, como é que não vai se submeter? Veja, pessoal, se nós tivermos os bens que foi dado em garantia sobre a alienação fiduciária, tá? Se eles se reportarem a bens essenciais à tua operação, a gente pode, sim, pedir um tratamento diferenciado para eles, um olhar que, se nós retirarmos desses bens da empresa, vamos ter novamente um problema para sanar, um problema do soerguimento empresarial. Ou seja, uma transportadora com caminhões alienados fiduciariamente, vamos retirar os caminhões, o que a gente vai? Acabamos com a operação da empresa, pois esse é o ativo operacional dela. Uma empresa que tem uma indústria, que tem uma máquina preponderante, sem aquela máquina, a operação não dá continuidade, vamos entender esse ativo como essencial e vamos pedir, sim, uma medida de proteção para ele. Então, esse crédito extraconcursal, ele não irá se submeter aos efeitos da RJ, mas ele sim ele também fará parte do olhar jurisdicional para que ele não seja sobrestado, ou seja, para que ele não seja expropriado do patrimônio, do ativo da empresa, se ele se reportar a um imóvel operacional. Passada a classificação dos credores, nós vamos para nessa etapa, quando a gente faz a classificação dos credores, a gente também quer saber como é que é a votação, né? Então, vamos lá. Como que se dá a votação nessa casa? Então, deferido o processamento da RJ, feita todas as negociações, nós vamos para a Assembleia de Credores. A Assembleia de Credores, pessoal, eu falo que ele é muito semelhante a uma reunião de condomínio. Ou seja, quem estiver presente vai votar. Agora, veja, nós temos um cenário de votação um pouco diferenciado, tá? Nós temos 4 casas aqui votantes. Então, vamos entender que a classe 1 e a classe 4, ela tem o voto por cabeça, ou seja, independente do valor do crédito, o voto é igual. Ele não é um voto qualitativo. A gente chama de voto por cabeça. O trabalhista, um trabalhador tem um crédito de 10 mil e outro tem um crédito de 100 mil, o voto dele é o mesmo, tá? Tanto na casa 1 quanto na casa 4. Já a classe 3, a classe 2 e a classe 3, o voto ele é por cabeça e ele é qualitativo, ou seja, nós teremos lá, se eu tenho um credor com 100 mil de crédito e outro credor com 1 milhão de crédito, o voto do credor de 1 milhão de crédito vai ser sobre a sua qualidade de 1 milhão. Então, aqui é bem desafiador, porque nós temos, geralmente, instituições financeiras com um cenário bem impactante. Então, é muito comum a gente falar que o pessoal dizer, não, mas as instituições financeiras, elas mandam na RJ.
Sim, é um grande desafio, porque geralmente o voto deles é qualitativo e é de um valor vultuoso. Então, por isso, a necessidade de você ter profissionais qualificados, especializados, que tenham conhecimento para demandar de uma negociação com as instituições em gerais. Então, passada a forma de voto, como que a gente aprova uma recuperação judicial? A gente aprova com 50% mais um de aprovação de todos os credores. Então, todo esse trabalho ele tem que ser efetuado para que você tenha a aprovação por mais da metade dos credores de todo o teu passivo. Aqui, fazendo um apanhado geral de como se dá o processo recuperacional, nós temos o quê? Voltando lá, situação de crise configurada. Transcendemos a etapa de diagnósticos e temos a certeza que essa empresa, a medida mais adequada à sua crise financeira, foi a recuperação judicial ou extrajudicial. Já passamos todas as etapas de reestruturação possíveis e tivemos que ingressar com o pedido recuperacional. Feito isso, se faz como? Através de uma atuação de assessoria especializada, análise de viabilidade do processo de RJ. Analisou todos os requisitos, partimos para a RJ? Ok. Continuação, sim, fizemos a petição inicial. Aqui, pessoal, vem a palavra que ninguém gosta. Ou seja, fizemos um diagnóstico. E paramos lá na análise de viabilidade do processo de RJ. Ou seja, se a empresa entender que a operação não é mais viável, resolve a gente fazer um processo de recuperação judicial? Então, uma das primeiras perguntas que a gente faz para a empresa é o quê? Você entende que o teu negócio é viável? Veja, não é uma pergunta fácil de responder. Porque são muitas tangentes. Às vezes, o cenário de endividamento ele é tão latente que o empresário ele não consegue te responder se o negócio dele é viável ou não. Por isso que nós temos que vir com uma equipe de gestão para entender o custo operacional. Se a empresa ela tem um problema já lá operacional, um problema de viabilidade financeira, ou se ela está em crise por uma questão pontual, por um passivo que ela se perdeu durante um determinado tempo, mas a operação dela é viável. Quando nós nos deparamos com empresas de que não possuem viabilidade econômica mais do negócio, infelizmente, o remédio processual adequado a essas empresas é a falência. A empresa que possui viabilidade, ela merece, sim, ter um amparo judicial para que ela possa se reestabelecer e ter a possibilidade de soerguimento do seu negócio. E ela, sim, ela merece ter uma recuperação judicial deferida e arcar com todas as suas negociações com credores e ver a sua saúde financeira restabelecida. O processo da RJ, a gente pode dividir ele em 3 etapas. A primeira etapa é a postulatória, a segunda etapa a deliberativa e a terceira etapa é a execução do plano. Então, aqui, pessoal, geralmente é uma etapa que ela ocorre dentro da empresa. O advogado, o gestor, o empresário, nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar e pedir o deferimento, vamos fazer o levantamento de todas as informações, conhecer o endividamento da empresa e fazer a petição inicial. A segunda etapa vai ter a verificação dos credores, ou seja, o administrador judicial, junto com o juízo, ele vai fazer o levantamento de cada valor que a gente falou na petição inicial que estava devendo o credor, qual era o valor competente, e vai verificar ver se os créditos estão corretos. Em sendo verificadas essas etapas, transcendido todas as impugnações, nós vamos para a Assembleia Geral de Credores. A Assembleia Geral de Credores, nós temos a aprovação ou não do plano de recuperação judicial.
Entre a verificação do crédito e a AGC, nós apresentamos o plano. Esse plano ele vai trazer as estratégias de como nós vamos recuperar essa empresa. Se nós vamos precisar, geralmente são feitas medidas de reestruturação, que nós falamos na etapa lá no início, no início colocando gestão de processos, captação de recursos, negociações, tudo isso vai estar contemplado no plano de recuperação judicial, que provavelmente é bem comum que ele tenha extensão, prolongamento, talvez algumas etapas, algum momento de carência e alguns deságios aplicáveis para cada classe da recuperação judicial. Aprovado em assembleia, nós vamos para a etapa de execução do PRJ, do plano de recuperação judicial. Aprovado o plano, a empresa vai ficar mais 3 anos, sendo 2 anos, a gente coloca 3 anos, porque essas obrigações elas irão se estender durante um bom tempo, ela vai ficar mais 2 anos tendo todo o administrador judicial vai fazer o RMA e direcionar para o juízo para dar transparência aos credores, para que eles entendam que você está cumprindo as etapas, todas as etapas e o que você descreveu no plano de recuperação judicial. Então, essas são as 3 etapas. Aqui eu fiz um geral de como se dá a cronologia da RJ, mas são questões bem específicas. Bom, para finalizar, eu trouxe aqui uma abordagem para a gente ter um cenário de como estão as recuperações judiciais atualmente. Então, nós temos lá, veja, pessoal, que o cenário aqui eu trouxe desde 2014. Nós temos aqui, em 2016, uma alta. Acho que vocês lembram aí da crise de 2015, foi um cenário bem desafiador também para o país. Então, veja, a ascensão, 2015, aqui são a quantidade de processos recuperacionais anuais. Tá? No ano de 2016, nós temos um aumento, ela foi decaindo, veja, contendo, momento de pandemia, veja, 2001, 22 e agora, 2023, 24, uma explosão de recuperações judiciais. É bem interessante que, se a gente for parar e avaliar, a partir de 2020, nós temos o quê? O incremento da Selic. Então, é interessante aí fazer esses parâmetros. Veja, 2020, nós temos ali 2023, 24, Selic a 15%. Ou seja, muitas empresas que tiveram comprometimentos financeiros com base no CDI, não conseguindo adimplir seus compromissos. E outro ponto importante de nós analisarmos são o porte. Aí vocês vão dizer, mas a gente só ouve falar das grandes empresas em recuperação judicial. Inclusive, recentemente foi declarada a falência da Oi, né? Então, assim, tivemos aí, esse ano, várias grandes empresas pedindo a recuperação judicial. Mas, veja que não são as grandes empresas que predominam nesse ambiente. Olha o crescimento delas, olha a quantidade de recuperações judiciais que nós temos de micro e pequenas empresas. Olha a quantidade de recuperações judiciais no ano de 2024 para as médias empresas. Então, veja aqui, a lei ela é para todos, pessoal, desde a micro, da média, da pequena empresa até a grande empresa. Ela é um recurso, é uma medida legal para impedir que você tenha um processo falimentar. Bom, encerrando, eu gosto de encerrar. Geralmente, o falar de recuperação judicial ela é um pouco pesada, porque você falar sobre crise econômica não é um assunto confortável, um assunto agradável, mas ele existe e fechar os olhos, com certeza, não é a medida mais correta para conter esse endividamento. Então, eu vejo que, assim, eu gosto de encerrar aqui o nosso momento sempre com essa palavra, que em tempos de crise, lembre,
Quando é escrita em chinês, a palavra crise é composta por 2 caracteres. Um representa perigo e o outro representa oportunidade. Então, fica aí a nossa lembrança, ou seja, em momentos de crise, será que não temos oportunidades de reestruturar os nossos negócios e soerguer economicamente? Fica aí a nossa dica, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Fico à disposição para perguntas e que em breve a gente possa ter mais outros momentos de conversa.